Então é mais ou menos isso que eu falei para vocês aí, dessa ideia do contribuinte, da distinção entre contribuinte e responsável. Mas mais do que isso, a legislação, a Lei Complementar 87, traz uma outra ideia interessante aqui para cercar de todos os lados essa percepção aí da pessoa responsável pelo pagamento do ICMS. Olha só o que diz o artigo 5º da lei. Diz que lei pode atribuir a terceiros a responsabilidade pelo pagamento do imposto. Tudo bem, aí a gente já falou, tá, então nesse caso é o responsável. Não, olha ali. E acréscimos devidos pelo contribuinte ou responsável, quando atos ou omissões daqueles concorrerem para o não recolhimento do tributo. Então aqui tem uma situação um pouco diferente. Ela dá mais possibilidade aí para o legislador, porque, regra geral, nós temos, como eu já desenhei para vocês lá, o sujeito passivo, e ele pode ser um contribuinte, quando ele tem relação direta lá com o fato gerador, e ele pode ser o responsável, quando a lei diz que ele é o responsável por pagar determinado tributo em determinado momento. Mais do que isso, a lei complementar diz que pode haver um terceiro responsável, outra pessoa que seja responsável. Dá um exemplo aí, professor. Vamos pensar que a lei pode dizer que o leiloeiro pode ser responsável por pagar o ICMS, que é decorrente, por exemplo, de um contribuinte ou de um responsável legal. Pode dizer, por exemplo, deixa eu ver se não tem uma telinha branca, não. Pode dizer, por exemplo, que um armazém geral pode vir a se responsabilizar pelo pagamento do tributo devido por alguém que é contribuinte ou responsável. O armazém geral, regra geral, ele presta um serviço, ele não é contribuinte do ICMS, nem responsável. Aí ele vai se tornar responsável com base nesse artigo 5º. Claro, as leis dos estados podem atribuir responsabilidade também na forma anterior que eu estava trazendo para vocês. Mas o que esse artigo 5º diz é que eu posso trazer um terceiro aqui para ser responsável pelo tributo devido pelo contribuinte ou pelo responsável legal também. Essa é uma abertura, é uma ampliação aí da ideia da responsabilidade no âmbito do ICMS. Tá tranquilo quanto a isso, pessoal? Então beleza, vamos seguir. A gente agora aqui, nós vamos ter um módulo específico sobre ST. Tranquilo? Nós vamos ter um módulo específico sobre substituição tributária no artigo 6º ao artigo 10 da Lei Complementar 87, e por isso nós não vamos falar agora do artigo 6º até o artigo 10º. Nós vamos entrar isso num módulo específico aqui no nosso curso, e por isso eu vou pular lá para o artigo 12 da Lei Complementar 87, que fala do momento da ocorrência do fato gerador, ou seja, fala do momento da ocorrência, o caráter temporal, quando ocorre o fato gerador. Quando ocorre o fato gerador do ICMS. Mas a gente vai pular aí o artigo 11, que fala do local da ocorrência, que é o caráter espacial, ou seja, onde acontece o fato gerador, porque o mais importante aqui neste momento é o caráter temporal, porque aí a gente vai ter que fazer a relação entre quando ocorre o fato gerador e onde ocorre o fato gerador, para a gente saber quem é o estabelecimento responsável. Então todos eles estão conectados, mas o mais importante para a gente é entender o momento quando acontece o fato gerador. Tem lá a materialidade, está na hipótese de incidência,
ocorreu o fato gerador nesse momento, opa, então eu já sei onde que ocorreu e quem que é o responsável pelo pagamento desse tributo. Mas, regra geral, o mais importante aqui que a gente tem que ter claro é a ideia do caráter temporal do imposto. Ou seja, em que momento se considera ocorrido o fato gerador do ICMS. Seu caráter temporal, e está lá no artigo 12. Nós vamos passar todas aquelas hipóteses uma por uma e eu vou explicar para vocês quando acontece, qual é o momento da ocorrência do fato gerador do ICMS. Inciso 1, muito importante, no momento da saída da mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Nós falamos horrores sobre isso. Eu fiz um desenho para vocês, olha aí, ó. Daisy de Canoas Limitada vende mercadoria, vende uma mercadoria para Martim Limitada. Quando é que acontece o fato gerador? Aqui, ó, no momento que sai a mercadoria. Por que esse momento que foi estipulado pelo legislador? É muito fácil. Saiu a mercadoria, aconteceu o fato gerador do imposto. Aí está lá no meio do caminho, lá ainda a mercadoria. O que acontece? Roubam a mercadoria, ela é roubada a mercadoria, ela se extravia, ela perde. Isso vai afetar a ocorrência do fato gerador? Nenhum momento. Saiu a mercadoria, aconteceu o fato gerador, é devido o tributo relativamente a esta saída. E essa ideia de saída de mercadoria também dá margem para a gente tributar a questão da doação de mercadoria, do brinde que é saído, da bonificação que se dá. Toda essa ideia que sai a mercadoria em sentido amplo dá margem a tributo, cada uma com as suas peculiaridades, nós vamos ver isso também, mas cada uma vai ser fato gerador de uma operação de circulação de mercadorias no âmbito do ICMS, porque sai a mercadoria, saiu a mercadoria, já era, aconteceu o fato gerador, beleza? Claro, né? Nós temos aí a parte final do dispositivo que diz, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Daisy de Canoas Limitada, que está sediada, sua sede é Canoas, minha terra, município do Brasil. E a Daisy de Canoas também, há um outro estabelecimento, né, que está localizado na cidade de Porto Alegre. Para o ICMS existe o princípio da autonomia do estabelecimento. Cada estabelecimento é contribuinte, é responsável pelo ICMS devido nas suas operações, e por isso a lei complementar diz que ocorre o fato gerador mesmo na saída de mercadoria para outro estabelecimento do mesmo titular, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. E esse, como eu disse para vocês, é o posicionamento padrão que nós temos que levar para as provas de concurso, a não ser que ele mencione a jurisprudência e a súmula 166 do STJ, que diz que não constitui fato gerador do ICMS o deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Nós falamos um monte sobre isso, mas se ele não mencionar, é fato gerador do ICMS em face da ideia da autonomia do estabelecimento. Está mudando com a centralização, tá mudando, mas para o concurso nós temos que saber, está lá na Lei Complementar 87, se o cara não mencionar a jurisprudência, se não houver expresso dispositivo no regulamento de determinado ente federativo, a gente tem que levar isso em consideração. É fato gerador? Ocorre fato gerador? Perfeito, bonitaço, não te estresse e vai com essa informação para a tua prova. Beleza? Tranquilo? Inciso 2 do artigo 12 traz uma outra situação que é similar, que a gente tende a confundir, nós já fizemos até exercício em relação a isso, mas é outra ideia, é aquela ideia que eu desenhei para vocês, das mesinhas, nós estamos aqui no restaurante, vamos pensar no restaurante Dom Diego, aqui é o balcão, aqui é a cozinha,
E nós temos mesinhas aqui, onde se fornece refeições. Se fornece refeições, alimentação, bebida ou outras mercadorias pelo estabelecimento. Esse momento da prestação, esse momento da operação onde se faz tudo isso aqui dentro do restaurante é o momento da ocorrência do fato gerador, ainda que não tenha saída de mercadoria. Não saiu a mercadoria, está dentro, está no âmbito do restaurante. Então aqui não tem saída de mercadoria, mas ocorre fato gerador do ICMS? Sim. Por quê? Porque se forneceu alimentação, bebida ou outras mercadorias dentro ali do estabelecimento. Entenderam isso? Essa é a distinção que nós temos que ter claro. Por isso aquela questão lá, onde a pizzaria fornecia a pizza por teleentrega, não dentro do seu estabelecimento, era considerado saída de mercadoria e não fornecimento de alimentação. Porque essa percepção aqui, ela veio para pacificar aquela ideia, aquela dúvida de se incidia ISS ou ICMS. Nesse caso aqui, incide o ICMS e o fato gerador é no momento do fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por qualquer estabelecimento. Tranquilo? Vamos lá então. Eu tinha separado um quadrinho aqui, mas ficou o desenho ali para vocês, deu para entender porque nós já falamos bastante sobre isso. Inciso 3 é uma hipótese bem interessante, que diz o seguinte: ocorre o fato gerador do imposto no momento da transmissão a terceiro, de mercadoria depositada em armazém geral ou depósito fechado no estado do transmitente. No estado do transmitente. Olha só o desenho que eu fiz para ti. O que nós temos que levar em consideração? A primeira coisa que nós temos que levar em consideração é isso aqui. Nós estamos falando aqui de operações que acontecem no âmbito de um estado, dentro do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos uma empresa que remete mercadoria para um armazém geral ou para um depósito fechado dentro do mesmo estado. Nesse caso, quase todos, vocês vão ler lá os regulamentos, a legislação interna coloca esta operação aqui, Aqui aconteceu uma saída de mercadoria, né? Opa, não é fato gerador do ICMS? Os regulamentos dizem o seguinte: isto aqui é uma hipótese de não incidência. Aqui não tem fato gerador. Não há fato gerador do ICMS quando uma empresa envia mercadoria para um armazém geral ou para um depósito ou para o seu depósito fechado dentro do mesmo estado. Não há fato gerador aqui. No nosso regulamento está lá no artigo 12, se eu não me engano, está lá, diz que é a hipótese de não incidência. Então, quando há essa saída de mercadoria para o armazém geral ou para o depósito fechado, não tem incidência. Tudo bem? Por quê? Vamos pensar o seguinte: a empresa Desde Canoas, ela não tem espaço para estocar as mercadorias. E por isso ela compra suas mercadorias e manda para entregar no armazém geral. Ou ela tem um depósito fechado que é só para ficar todas as mercadorias ficam ali e a sua administração em outro lugar. Ela tem um depósito fechado. Então ela compra e manda tudo para lá, centraliza num local. Não tem que ficar alocando espaço. Não, ela tem um espaço específico lá só para isso ou para o armazém geral. Então, essa remessa para armazém geral ou depósito fechado é a hipótese de não incidência. Não há fato gerador nessa remessa. Mas, vamos pensar o seguinte: uma outra empresa, também localizada no estado do Rio Grande do Sul, Martim Pianista Limitada, uma outra empresa compra esta mercadoria que está depositada no depósito fechado ou no armazém geral. E aí Martim Pianista tem duas opções. Ou ele retira a mercadoria, ou ele retira
a mercadoria, ou ele mantém a mercadoria lá no depósito fechado no armazém geral. Quando é que ocorre o fato gerador? Ocorre aqui, ó, no momento em que Daisy de Canoas transmite a mercadoria depositada. Aqui, ó, quando emite a notinha para Martim Pianista Limitada. Quando emite a notinha, ocorre o fato gerador. Mas mesmo que ele não tenha retirado a mercadoria do armazém geral, mesmo que ele não tenha retirado a mercadoria do armazém geral. Por quê? Porque ocorre o fato gerador no momento da transmissão a terceiro da mercadoria que está lá depositada, e não da saída da mercadoria, Estão vendo aqui? Não é saída, é da transmissão a terceiro. Então ele pode retirar ou não retirar. Emitiu uma notinha aqui, desde Canoas, emitiu uma notinha. Martim Pianista vai comprar, vai inclusive se creditar desse valor aqui. Daisy de Canoas vai ter que pagar, né? Porque quem promoveu aqui foi Daisy de Canoas. E aí quando ele for retirar, ele vai tirar lá com uma nota fiscal para simples remessa ali. Não vai ter destaque de ICMS nessa nota emitida pelo armazém lá. Beleza, gente? Tranquilo quanto a isso? É uma situação um pouco mais complicada, as coisas começam a se complicar aqui, mas também não vejo muitas questões que envolvem operações com armazém geral, tá? É importante a gente saber o que é a literalidade, o momento da ocorrência é dentro da Lei Candir. Não vejo nem questões de concursos que todos pedem os regulamentos, mas não vejo muito isso, tá? O pessoal se preocupa com a operação com armazém geral de outro estado da federação, porque se manda de outro estado da federação, ocorre o FG no momento do envio, tá? Mas não vejo muita questão. Mas nós temos que saber, não tem saída. Martim Pianista Limitado, olha só que legal. O cara tem que se divertir, né? Eu e a Deise estávamos lá no mercado público há um tempo atrás e o Martim viu um piano, sentou e começou a tocar o piano lá. Feliz da vida. Eu vou trazendo para vocês aqui, não tem como. Todas as minhas aulas presenciais eu trago fotos do Martim aí para dar uma descontraída, né? Porque tu tá aí, né? Enlouquecido lá, vendo todos esses blocos aí que a gente está gravando, estudando a lei complementar. E daqui a pouco tu vai dando uma baixada. Então eu vou trazer de vez em quando umas fotinhas legais para nós. Sempre trago nas aulas. Beleza? Vamos ver lá no inciso 4. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento da transmissão de propriedade. Também não é saída aqui não. Ou de título que a represente, quando a mercadoria não tiver transitado pelo estabelecimento transmitente. Ai meu Deus do céu, que loucura é isso. Cara, é muito fácil. É muito fácil isso. Olha o desenho que o velho fez pra ti. O desenho que o velho fez pra ti ali. Daisy de Canoas Limitada nós temos. E nós temos também. Vamos lá. Martim Pianista Limitada. As duas empresas que eu gosto de usar como exemplo para vocês. Nós temos uma compra lá em 1/3/2005, uma hipotética compra feita por Martim Pianista Limitada. O que acontece aqui? Daisy vendeu, né? Emitiu uma nota fiscal, vendeu. Então aqui ocorre o fato gerador do ICMS. Ocorreu um fato gerador, saiu uma nota fiscal com destaque de ICMS. Destaque. Transferindo a propriedade de Daisy de Canoas para Martim Pianista. Martim Pianista agora é o dono da mercadoria. Só que Martim Pianista é o seguinte, não, me manda não, deixa aí a mercadoria, porque eu já vou vender essa mercadoria para um terceiro. Vou vender para o Guri Maltês. Nesse caso, quando ele vende esta mercadoria, quando ele emite a nota fiscal para Guri Maltês com destaque de ICMS, ocorre aqui outro fato gerador do ICMS. Outro fato gerador, porque é da transmissão da propriedade de mercadoria. Olha lá, lembra que eu falei? É transmissão. Isso aqui é diferente de saída da mercadoria. É transmissão da propriedade ou de título que a represente quando a mercadoria não transitou pelo estabelecimento transmitente. Olha aqui, ó. Martim Pianista vendeu para Guri Maltês. Nesse caso,
Guri ou Maltês vai lá na Daisy de Canoas retirar a mercadoria. E aqui, aí nesse caso, não há FG da saída, porque o FG aconteceu aqui na transmissão da propriedade. É a venda à ordem, podemos dizer que é assim. Aqui vai vir uma nota fiscal? Vai vir uma notinha, mas é uma nota fiscal sem destaque de ICMS, apenas para transitar. As notas fiscais, os fatos geradores que são tributados, que vão ensejar a cobrança do tributo, ocorreram no momento em que Deis transmite a propriedade para Martim Pianista e no momento em que Martim Pianista transmite a propriedade para Guri ou Maltês. Vamos dar uma complicada? Quem se acredita aqui, se o valor for R$100 e a alíquota for 10%, eu vou começar a colocar, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre cálculo. O tributo devido aqui é 10 dinheiros. Quem se acredita dos 10 dinheiros aqui é Martim Pianista. Se Martim Pianista vende por R$200, a alíquota 10%, com destaque de 20 dinheiros. Quem se acredita de 20 dinheiros é Guri ou Maltês, que comprou essa mercadoria. Vai se acreditar, claro, que depois vai ter débito e crédito para pagar, mas isso nós vamos ver depois. O que eu quero que vocês entendam é que o fato gerador ocorre aqui na transmissão da propriedade, mesmo que a mercadoria não tenha transitado por Martim Pianista, ou seja, não houve saída de mercadoria. Tranquilo, galera? Que beleza! Inciso 5, vamos lá, inciso V, como eu falo em aula. Eu não sei muito bem esse negócio de número romano, então eu falo V, I, X, L, C, M, D. Inciso V. Considera-se ocorrido o fato gerador no momento do início da prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de qualquer natureza dentro do território nacional. É muito importante a gente saber que o fato gerador ocorre no início da prestação, porque aí nós vamos saber para qual estado que é devido. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Daisy de Canoas. Está localizada onde? Está do estado do Rio Grande do Sul. Então, loja de peças, a Então loja de peças está localizada lá em São Paulo, né? Sabe que então, né? Então. Paulista fala então, né? Então. Está localizada em São Paulo. Vendeu mercadorias free on board. Pode ser que então tenha contratado uma empresa para fazer essa prestação de serviço reto toda a vida. Lá está localizada em Santa Catarina. Que loucura! Quem recebe está em São Paulo, quem vendeu está no estado do Rio Grande do Sul e quem vai prestar o serviço está em Santa Catarina. Quando acontece o fato gerador de prestação de serviço de transporte? Aqui, ó, nota bem. Venda de mercadoria é um FG, mas aqui nós estamos falando de prestação de serviço de transporte, que vai ser feito quando a empresa buscar esta mercadoria em Daisy de Canoas para levar até São Paulo para a loja Então. Nesse caso, quando acontece o fato gerador? No início da prestação de serviço, quando ela pega a mercadoria lá no estado do IRS, e aí vai ser devido para o estado do IRS o tributo sobre a prestação de serviço. Tranquilo, gente? Que beleza, né? Muito fácil. Muito relax, até nesse momento vocês já sabem tudo isso, mas nós temos que ficar falando, temos que ficar repetindo. O artigo 12 VI, por sua vez, diz que considera-se ocorrido o fato gerador no momento do ato final do transporte iniciado no exterior. A fronteirinha do Diego lá, ó. Fronteira. Daisy de Canoas Limitada comprou mercadorias da empresa A, que está lá no USA. Contratou a empresa C para fazer o transporte desta mercadoria que está no USA até Daisy de Canoas. Quando que considera ocorrido o fato gerador do imposto de prestação de serviço de transporte? No momento em que se entrega, pode ser para Daisy, ou pode ser aqui também, né? Mas é no momento em que finaliza o ato de transporte que foi iniciado abroad, no exterior, no momento em que finaliza o ato de transporte. Nós estamos falando aqui de serviço de transporte, nós não estamos falando de operação
circulação de mercadorias nem de importação. Nós estamos falando de prestação de serviço de transporte. Beleza? Tranquilo? Olha o desenhozinho que o velho fez, ó. Madnusa mandou pra cá. Quando é que acaba? Acaba aqui. Esse é o ato final. Ah, mas para quem vai ser devido? Nós vamos ver depois com calma isso. Para quem vai ser devido? A gente já sabe, já viu um pouquinho, né? Mas depois nós vamos ver quando fizer a importação e tudo mais, vamos ver em questões isso com um pouquinho mais de detalhe. Tá jóia? Tá jóia? Vamos seguir então. Vamos seguir. Olha só, aqui começa a complicar. Nós estamos com pouco tempo aí para fechar o módulo. Faltam 2 minutos aqui que eu tenho no meu relógio. Então eu vou manter a literalidade para vocês aqui, nós vamos falar sobre a literalidade. E aí depois nós vamos começar a falar sobre prestação onerosa de serviço de comunicação, tá? Porque aqui há vários nuances aí que a gente tem que levar em consideração. Então, o inciso VII ou 7 diz o seguinte, que se considera ocorrido o fato gerador do imposto no momento das prestações onerosas de serviço de comunicação feita por qualquer meio, inclusive geração, emissão, recepção, transmissão, retransmissão, repetição e ampliação de comunicação de qualquer natureza. Então é onerosa e é tudo isso. Tu tem que saber aqui a literalidade e depois eu vou te explicar aí como é que isso vai se relacionar na prática. Beleza? Daqui a pouquinho a gente volta com outro módulo aqui, entrando direto em prestação onerosa de serviço de comunicação. Um abraço!